Olá, minha gente, o nosso Sim Notícias, edição desta quarta-feira, está entrando no ar, trazendo para você os principais assuntos desta edição. Vamos ver na edição de hoje. Foi sepultado o corpo do caminhoneiro que morreu na BR-101 na tarde passada aqui em Linhares. No Maio Amarelo, mais uma ação de educação no trânsito do município foi realizada nesta manhã. Linhares ficou em quinto lugar na geração de empregos em março deste ano, principalmente puxado pela indústria. Acidente entre dois carros em uma movimentada avenida de Cachoeiros. Detalhes com Samuel de Fraga. Vamos também a São Mateus saber as informações da região norte com João Batista. Bom, de Colatina, Elisângela Ramos nos fala sobre a prisão de um suspeito de vários roubos na cidade. Veja também um resumo do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim. Esta é da Terra. Foi sepultado o motorista que morreu após um grave acidente na BR-101 em Linhares na tarde passada. Pedro Greche conduzia a carreta carregada com peças metálicas e bateu na traseira de um caminhão em Rio Quartel. A repórter Luana Santos resume pra gente como foi. Isso mesmo, esse acidente aconteceu no quilômetro 166 da BR-101 aqui em Linhares, na tarde desta última terça-feira. Envolveu 3 caminhões e, infelizmente, houve uma vítima fatal. As imagens das câmeras de vídeo monitoramento registraram o momento da batida. Os motoristas dos outros 2 caminhões envolvidos no acidente não ficaram feridos. Com o impacto, a cabine da carreta que transportava postes de concreto ficou completamente destruída. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para retirar a vítima das ferragens, assim como a Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil, que também estiveram no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao SML de Linhares e o trânsito só foi totalmente liberado por volta das 8h30 da noite. Devolvo para vocês aí no estúdio. Nossos sentimentos à família do senhor Pedro, vítima desse grave acidente. E uma audiência pública debate em Linhares na noite desta quarta-feira um projeto de fortalecimento das políticas públicas de atendimento a pessoas vítimas de acidente vascular cerebral, o AVC. Bom, o AVC é quando existe ou uma lesão de um vaso por uma hemorragia ou um entupimento de um vaso, e qualquer uma desses acontecimentos prejudica a chegada de oxigênio e de glicose na célula do cérebro. Quanto maior o vaso entupido, maior o AVC e maior a sequela. Déficit da fala, déficit da visão, dificuldade de mexer um lado do corpo. E se essa doença não é tratada a tempo hábil, hoje em dia a gente sabe que na maioria dos casos até 4h30, 6 horas, esse paciente pode ficar com sequelas irreversíveis. Por que isso é tão importante? Porque é a segunda causa de morte no Brasil e no mundo, atrás do infarto agudo do miocárdio. Só que tem um problema, quando o paciente não é tratado, ele fica com sequela. É um paciente que deixa de produzir para a sociedade, onera um instituto de previdência, né, e atrapalha a rotina da família. Uma pessoa que seria produtiva na família tem que ser destacada para cuidar dessa pessoa. Como é uma doença que acontece muito, e a gente chama na medicina disso de alta prevalência, a gente precisa encarar isso como um problema de saúde pública e criar políticas públicas de saúde para dar atenção e colocar luz a esse tema. Porque aqui na região norte e noroeste é um vazio assistencial. Não há um serviço que faça a integralidade do tratamento do AVC, que é uma das doenças que mais mata ou sequela no mundo inteiro. E aqui no Brasil não é diferente, no Espírito Santo não é diferente. Nós temos um hospital de grande porte, uma das maiores unidades de AVC do Brasil, em Vitória, que é o Hospital Central, coordenada lá pela doutora Rúbia, doutor Fiorotti, doutor Leandro, especialistas que são conhecidos e têm renome nacional. Mas aqui na região norte e noroeste, nós não temos serviços que cuidem da linha de cuidado do AVC. Da hora que o paciente tem o AVC, até a hora que ele é devolvido para a sociedade e para as famílias, já reabilitado. Porque nós temos que pensar também na dignidade da vida. E o AVC, quando não mata, a chance de sequelar é muito grande. E a gente não quer a população aqui do norte em cima de uma cama ou sentado o resto da vida de uma cadeira. Então a nossa batalha é para termos aqui em Linhares, no Hospital Rio Doce, a primeira unidade de AVC da região norte do estado. Bom, parabéns aí ao doutor Ângelo Guassoni e também, claro, ao deputado Bruno Rezende, que é membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, pela iniciativa. E a indústria foi o setor que mais gerou emprego em Linhares no último mês de março, segundo dados do CAGED.
A indústria foi a atividade econômica que mais gerou empregos em Linhares no mês de março deste ano. O saldo de 322 empregos garantiu ao município o 5º lugar no ranking de empregos formais no estado do Espírito Santo, ficando atrás de Vitória, Serra, Aracruz e Vila Velha. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O destaque em Linhares vai para o Parque Industrial, que tem atraído olhares para diversos investimentos dos mais diferentes segmentos. O mais recente anúncio feito pela Prefeitura foi da instalação da indústria de alimentos rancheiros no Distrito Industrial de Bebedouro, que tem um investimento de R$80 milhões e a expectativa de geração de 150 empregos. Além da indústria, o setor agropecuário gerou mais de 40 oportunidades, de serviços 40 e outros 7 no de construção. Isso aí, importante continuar gerando emprego e renda para a população. O suspeito de cometer roubos em Colatina foi preso pela polícia. Vamos para lá para saber os detalhes da nossa colega Elisângela Ramos. Olá, Cláudio. Olá, você que acompanha o Sim Notícias aqui na TV Sim. Pois é, durante um patrulhamento nesta terça-feira, após receber informações, a Polícia Militar prendeu no bairro São Pedro o acusado de cometer múltiplos roubos aqui na cidade. Pelas imagens registradas por circuitos de segurança, podemos ver o momento em que o motociclista passa, escolhe suas vítimas, preferencialmente mulheres, e realiza o roubo. O indivíduo frio, calculista, ele já tem vida pregressa, né, por praticar o mesmo tipo de crime. Ele abordava, todas as suas vítimas eram mulheres. Então, em situação indefesa, ele as abordava usando, em tese, um simulacro de arma de fogo, que ele admitiu ser um simulacro que foi apreendido com ele, e ele, no uso da ameaça e a coação física, ele subtraía, né, os aparelhos celulares e objetos. E o acusado de cometer esta série de roubos em Colatina é natural de Baixo Guandu. Somente nos últimos 45 dias, oficialmente, 7 ocorrências foram registradas, 6 de roubo e uma tentativa, 10 vítimas envolvidas. E a prisão do indivíduo só aconteceu graças ao trabalho em conjunto da PM com a Polícia Civil. O início dos delitos cometidos por esse indivíduo foi no início de abril. Dia 4 de abril foi o primeiro de conhecimento da Polícia Militar, né, registrado, oficialmente registrado. Ao longo do mês de abril, ele praticou outros 6 crimes também registrados e uma tentativa. Então, tão logo no início do mês, né, no início de abril, quando houve esse crime, a gente cruzou informações, trabalho contínuo de integração com a Polícia Civil, onde conseguimos identificá-lo. Foi fechado o inquérito, foi solicitado à Justiça a expedição do mandado de prisão e após a gente só esperou, né, a oportunidade, né, de fato, para efetuar a prisão dele. Márcio Paulo Alves Bragança Leite, de 34 anos, confessou a autoria dos roubos registrados e a polícia não descarta que outras vítimas ainda apareçam após a sua prisão. Tenente Valnei reforçou a importância de que todas as ocorrências sejam feitas. Foi detido, ele assumiu todos esses crimes e com ele foi apreendido um aparelho celular, né, dos últimos roubos que ele praticou e a gente solicita, né, a outras vítimas que ainda não registrou a ocorrência que o faça, procura a Polícia Civil para fazer a identificação e esse indivíduo ser responsabilizado. Pelos crimes já praticados, ele pode pegar até 30 anos de cadeia. E o incêndio em área de vegetação foi registrado no bairro Fioravante Marino, aqui em Colatina. A queimada aconteceu na tarde desta terça-feira e seguiu até a noite. Moradores registraram a intensidade do fogo, que se alastrou pela área de vegetação no bairro Fioravante Marino. Equipes do Corpo de Bombeiros de Colatina e Baixo Guandu receberam vários chamados para atendimento a incêndios florestais em vegetação, na localidade entre os bairros Vila Verde, Recanto dos Pássaros e Fioravante Marino, onde o incêndio se propagou com maior gravidade, pelo fato da vegetação estar alta e ser próximo a loteamentos residenciais, comerciais e industriais. O local de difícil acesso e íngreme dificultou o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, que se dividiram para a atuação no combate ao incêndio.
Na manhã desta quarta-feira, era possível ver o estrago e as marcas deixadas pelo fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, somente neste ano 12 queimadas irregulares foram registradas em Colatina. Lembrando que de maio a outubro, as práticas de queimadas são proibidas devido ao período de estiagem em que o fogo foge do controle com mais facilidade. Nesse ocorrido, ninguém ficou ferido, mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi difícil conter as chamas. Por isso, o cuidado deve ser redobrado. Vale reforçar ainda que colocar fogo em área florestal é crime. Além de multa, o responsável também pode ser preso. Por hoje é só, Cláudia. Amanhã voltamos com mais destaques aqui da região. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Elisângela, pelas informações. Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira de outono. A quinta-feira será com sol entre nuvens e possibilidade de chuva em todo o estado. Linhares com temperaturas entre 21 e 29 graus. Colatina, variação entre 21 e 31. São Mateus, mínima de 21, máxima 29. Cachoeiro com mínima de 20, máxima 31 graus. Já em Vitória, mínima de 22 e a máxima 29 graus. A seguir, a gente mostra mais uma ação educativa do Maio Amarelo no centro de Linhares. Tem também os destaques de São Mateus com João Batista. Até já! Voltamos com o nosso segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Mais uma ação educativa no trânsito de Linhares aconteceu nesta manhã como parte do Maio Amarelo. Maio Amarelo. Eu vim a Capitão José Maria, no centro da cidade de Linhares, onde você percebe, olha só, viaturas da polícia, está começando neste exato momento uma blitz educativa, onde o foco são as motos. Porque muitos acidentes acontecem, muitas tragédias têm acontecido na cidade de Linhares envolvendo motos. Esse trabalho trouxe o Detran, o Departamento de Trânsito aqui do município de Linhares, Polícia Militar. A gente vai conversar com o Douglas Simplice, que tem outras informações. Douglas, importante lembrar nesse Maio Amarelo que muitos acidentes têm acontecido aqui, na maioria dos casos, motos, né? Exatamente, Oséias. Todo mundo, né, sofre com essa questão dos acidentes de trânsito, os altos índices de acidente, vítimas no trânsito. Então o Maio Amarelo é isso, o Maio Amarelo é um mês inteiro, né, voltado a chamar a atenção dos condutores para as normas de trânsito, para as leis de trânsito, né, que as leis sejam respeitadas. Então hoje aqui, né, uma ação do Detran com a Polícia Militar, o nosso Departamento de Trânsito, a Guarda Municipal, justamente para estar chamando a atenção das pessoas, uma ação educativa. Muitos condutores vão estar sendo abordados, orientados, e assim vai seguir durante o dia. Vai rolar uma possibilidade de multa ou só mesmo conscientização? Sim, aí os agentes fiscalizadores ali, tanto do Detran como da Polícia Militar, né, estão ali após. Caso alguma irregularidade seja flagrada, pode sim o condutor ser autuado. Douglas, esse Maio Amarelo reserva outras ações além dessa? Sim, essa é uma ação, né, que faz parte de um pacote de ações que a gente iniciou desde do comecinho do mês de maio. Né, são palestras em empresas. A gente tem essa tenda aqui o mês todo, né, montada aqui, também fazendo um trabalho de educação para o trânsito. Além de, como eu falei, palestras em empresas, a gente tem no final do mês o encerramento, né, dessa ação do Maio Amarelo. A gente vai ter uma simulação, tá, de socorro a vítimas de trânsito, envolvendo vítimas de um transporte coletivo. Então a gente não teve aqui em Linhares ainda esse tipo de ação, a gente sempre faz ação desse tipo, porém com uma vítima. Né, dessa vez não, vai ser uma vítima, um socorro a vítimas de coletivo. Então várias vítimas sendo socorridas, vai envolver toda a parte de segurança aí, e segurança viária e segurança pública. Obrigado, Douglas, bom trabalho para você. Então é isso, o Maio Amarelo reserva essas ações e a gente vai chegar um pouco mais aqui porque carros estão sendo parados, você percebe ali, e está sendo distribuído um material para eles, que é educativo, seguramente, falando a respeito do risco dos acidentes que acontecem em ruas e avenidas da cidade. Portanto, hoje é aqui na Comendador Rafael, mas outras ruas e avenidas vão receber essa mesma movimentação. Pois é, além do Departamento de Trânsito, o Detran, o Departamento de Trânsito Estadual, participou da mesma ação. Desde conscientização, o Maio Amarelo vem nos trazer uma consciência aí de prevenção, né, nas mortes e acidentes em decorrência de acidentes de trânsito.
E aqui está sendo distribuído hoje no centro de Linhares esse material com várias dicas importantes educativas para o trânsito. Consciência é isso, trânsito melhor para todos e salvar vidas é o principal objetivo nosso. Isso aí, tudo por um trânsito melhor. A polícia investiga a morte de uma adolescente em Pedro Canário. Quem tem os detalhes para a gente é o nosso colega João Batista, direto de São Mateus. Olá, Cláudio e amigos que estão acompanhando o Sim Notícias. Novamente a gente começa falando de polícia, porque a Polícia Civil está investigando o assassinato de uma adolescente de 14 anos em Pedro Canário. A polícia está levantando imagens de vídeo monitoramento para identificar 2 homens que estavam de bicicletas acusados de matar uma adolescente de 14 anos em Pedro Canário e ferir uma mulher de 20 anos na noite de terça-feira. Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou a morte da adolescente. A mulher de 20 anos foi socorrida e encaminhada para o Hospital Menino Jesus e, posteriormente, para o Roberto Silvares, em São Mateus, onde segue internada. Nós não sabemos informações sobre o estado de saúde da vítima. A polícia não divulgou o nome da adolescente assassinada. E agora a gente muda de assunto para falar de coisa boa. Uma mateense ganhou em primeiro lugar no campeonato de fisiculturismo. Vamos conferir a matéria. Aos 52 anos de idade, Joelma de Angeli participou do Campeonato de Estreantes 2024 de Fisiculturismo. Trouxe para casa o primeiro lugar na categoria Body Fitness e contou como essa trajetória iniciou. Eu tive alguns problemas de saúde, né? Eu tive esteatohepatite, aí o médico me sugeriu a me movimentar, fazer algum exercício físico. De início, caminhadas. Na pandemia eu fiquei em casa, me preocupei com esse problema, porque eu não poderia parar. E comecei vendo os vídeos da internet, YouTube, né, que todo mundo assiste. E fui vendo que estava dando resultado aqueles vídeos de iniciantes, né? E depois, quando a pandemia deu aquela melhorada, que as academias começaram a abrir, eu resolvi ir para a academia e nunca mais saí. Me apaixonei desde o primeiro dia e continuei. Foi um dia de cada vez. Um processo que precisou de muita disciplina e autocontrole. A fisiculturista enfrentou uma dieta regrada para chegar ao shape desejado. É um processo longo, com várias fases, né? Tem a fase que você come muito para você adquirir os músculos. A gente sabe que a gente precisa comer, né? A gente precisa do carboidrato, ele é importante. Então teve épocas de comer muito, aí depois foi diminuindo gradativamente. A rotina de treinamento é essencial para uma fisiculturista. A atleta falou como são os seus dias na musculação. Eu tiro o horário da noite para treinar, é o único horário que eu tenho. Então, todos os dias eu vou para a academia, inclusive sábados, né? Então, eu treino 4 vezes na semana com o Iago Machado, que é o meu treinador. E sexta e sábado eu treino sozinha, mais um treino planejado por ele. A saúde foi um pilar para que a Body Fitness deixasse o sedentarismo e cuidasse da sua saúde física. Eu fui para a musculação por causa da saúde, né? E como eu falei, eu tenho 52 anos, eu sou menopausada, eu não tenho a tireoide, eu sou hipertensa, eu tenho tudo para não chegar no palco de um fisiculturismo. Mas eu tive as pessoas corretas para me acompanharem. Uma equipe médica maravilhosa. Felipe Patrão, o Ricardo Silva, o Iago Machado, teve também a colaboração da Karen. E assim, todos foram fundamentais para eu chegar lá. Eu fiz um tempo também, eu fiz umas reposições de vitamina com a Mariana Batista, né, com o Vitor. Então, essa equipe favoreceu e possibilitou que eu chegasse lá. Cláudio, essas foram as nossas informações de hoje. Volto com você aí no estúdio em Linhares. Um grande abraço. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus permitir, com mais uma participação aqui no nosso Sim Notícias. Muito obrigado, viu, João, pelos destaques de hoje. Até a próxima edição do Sim Notícias. Confira agora como o mercado agro encerrou esta quarta-feira.
Cotações do Agro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura encerrou o dia valendo R$ 1.076 a saca. O Conilon tipo 7 está cotado a R$ 920. Já o café Conilon tipo 78 fechou valendo R$ 906 a saca. A pimenta do reino permanece a R$ 22 o quilo e a saca do cacau está cotada a R$ 2.440. O Sicoob fez total diferença em nossa vida. Hoje nós somos uma empresa com mais de 8.000 metros quadrados, temos mais de 80 funcionários e assim vamos fazendo a nossa história. No Sicoob, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas e comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Sicoob, 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. De volta agora com o nosso terceiro e último bloco, acionando o nosso departamento de esportes. Sim, Esportes. Oferecimento. Central Bikes e Motos. Há mais de 30 anos em Linhares. O assunto é Campeonato Capixaba de Futebol Sub-20, equivalente aos juniores. Chegou a hora da final. E a festa é para Porto Vitória e Rio Branco SAF, que superaram Real Noroeste e Nova Venécia. O jogo de ida desta decisão em 2 partidas é nesta sexta-feira no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, às 15 horas. Vamos conferir aí a ficha do jogo. Capixabão Sub-20, Porto Vitória Rio Branco, neste dia 17, sexta-feira, estádio Gil Bernardes Serra, às 15 horas. Porto Vitória e Rio Branco já estão classificados como representantes capixabas na próxima Copa São Paulo de Juniores. Mas o título estadual tem outro grande atrativo. Vale vaga para a Copa do Brasil Sub-20. Então são 2 grandes competições, 2 grandes vitrines para esses jovens seguirem carreira no futebol profissional depois. Até amanhã. Valeu, Altemar. Obrigado pelas informações de hoje. Um acidente entre 2 carros em uma das avenidas mais movimentadas de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Vamos para lá saber os detalhes com Samuel de Fraga. Oi, Cláudio. Pois é, olha aí, aconteceu de novo, hein? Mais um acidente no trevo de acesso à linha vermelha na entrada do bairro IBC, na Avenida José Félix Cheim, e foi entre um carro de passeio e um caminhão. Uma câmera de segurança registrou o acidente que aconteceu por volta das 4h50 da tarde. No vídeo, é possível ver que os carros param no cruzamento e quando um deles avança é atingido violentamente por um caminhão que seguia sentido contrário. O local possui sinalização que indica a preferência para os veículos. Com o impacto, o carro ficou com a frente completamente destruída e o condutor sofreu ferimentos leves. Um outro veículo acabou sendo atingido de raspão. O local já é conhecido devido aos vários acidentes graves que já aconteceram ali. A avenida é uma das principais de acesso ao centro de Cachoeiro, com intenso tráfego de todos os tipos de veículos. E foi identificada a motociclista que morreu após cair em uma das vias mais movimentadas de Cachoeiro e ser atingida por um caminhão. A vítima é Elisana Sabino Santana Teixeira, de 44 anos. Uma câmera de segurança registrou o acidente que mostra um carro branco e logo atrás a vítima conduzindo a moto. O carro para e a moto atinge o veículo e a motociclista é lançada ao chão, momento em que o caminhão passa com as rodas em cima dela. O condutor do carro, de 46 anos, e o carona descem desesperados para ver o que aconteceu. E ele contou para a polícia que seguia sentido centro quando ouviu o barulho de frenagem da moto e depois a colisão na traseira do carro dele e a vítima caindo e sendo atropelada pelo caminhão. Elisana não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do caminhão, de 43 anos, e o condutor do carro fizeram um teste de bafômetro e os resultados foram negativos. A vítima trabalhava em uma empresa de mármore. Elisana deixou marido e filhos. Vamos mudar de assunto, pois hoje tem a pré-estreia do filme Marraia, do diretor Diego Scarparo, aqui em Cachoeiro. O longa foi rodado na região sul do estado, no distrito de Burarama, com participações de atores aqui da nossa região. Baseado no romance homônimo de Marcelo Grilo, o filme conta a história do jovem Marcelinho,
que enfrenta o maior desafio de sua vida: derrotar Baloney, o campeão local de bola de gude. O que começa como uma simples competição, logo se transforma em uma jornada de amadurecimento em que o protagonista revela segredos, faz amigos e enfrenta inimigos. Tudo isso com uma abordagem de humor lúdico e a linguagem típica das crianças em fase de compreensão do mundo. O projeto, passou em 2017 na Secult, mas é uma parceria do Funcultura da Secult com o BNDR, é uma parceria público-privada, para salas de cinema. Então, até liberarem a verba, está tudo correto, já foi mais um ano. Depois tivemos que passar mais um ano das crianças em idade escolar, que a gente ia gravar nas férias das crianças. E a gente acabou gravando em 2020. Então foi uma produção difícil, porque a gente gravou de janeiro a fevereiro de 2020, em Burarama. Vocês devem se lembrar, foi uma tragédia de chuvas, alagamentos, Castelo Alegre, Cachoeiro, sofreu muito nesse ano. E a gente gravou aos trancos e barrancos, conseguimos o material. E eu dei folga para a equipe de 15 dias. Falei, olha gente, 15 dias depois a gente volta. 15 dias depois a gente estava em plena pandemia. E esses 15 dias duraram 2 anos. Aí depois tudo tinha mudado, tanto no Brasil quanto no mercado. Então a gente teve dificuldades para concluir a finalização do filme, que é um processo muito trabalhoso. Então Uma Raia hoje quase 4 anos depois, é uma realidade, Estamos lançando, mas foi um trabalho de muita dedicação, e não soltar, não desfocar, do objetivo. O ator Luiz Carlos Cardoso participa do filme. Ele interpreta um soldado. Esse já é o 5º trabalho com o diretor de Uma Raia. Soldado é um dos personagens alegóricos dentro desse filme, que é um filme de crianças contado por crianças, e como essas crianças veem esses personagens adultos, o delegado, o soldado, no meu caso, o pai, a mãe, o tio, pela visão deles. Então tem uma visão muito deles na interpretação desses personagens, como que eles estão ali circundando essa Burarama interiorana da década de 60, no meio daquela manifestação política. É sempre uma experiência muito boa como ator participar de filmes, é uma nova linguagem, eu que venho do teatro, e especificamente dos filmes do Diego Scarparos, que já é o 5º ou 6º filme que eu faço com ele. Então é uma trajetória assim, de entender a linguagem do cinema e entrar nessa história de uma forma muito prazerosa. Foi muito bom fazer. Shopping Sul, Cine Hits Unimed, com apoio da Prefeitura de Cachoeiro. É uma pré-estreia. Esse filme vai ser aberto a convidados e a público, sujeito à lotação da sala, importante dizer isso. Mas o filme vai ter uma sessão infantil amanhã, também gratuita, e depois ele vai ficar em cartaz uma semana, no circuito normal de cinema. Feito em Burarama, filme feito em Cachoeiro, tem profissionais de Cachoeiro na frente da tela, atrás das telas. Então venha assistir Uma Raia a partir de hoje, quarta-feira, 15 de maio. Bacana, hein? Boa pedida, Cláudio? Bora prestigiar aí o cinema brasileiro, não é isso? Bem, eu fico por aqui, volto amanhã para a próxima edição. Espero você, hein, Cláudio? É isso aí, Samuel. Muito bacana. Viva o nosso cinema, viva a nossa cultura e arte capixabas. Por hoje é só, minha gente. Continue acessando as nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Acesse também o portal sinoticias.com.br. TV Sim, esta é da terra.